Fala galera do Nuvens de Valores, 29 de setembro de 2023, fechamento semanal de alguns ativos, lembrando, sempre são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda, também ao fechamento do mês de setembro. E resolvi mesclar nesse vídeo alguns ativos com um fechamento bem interessante, caso de RB, caso por exemplo de C&A, e outros ativos que até estão numa região também importante, caso de Cogna e, diferentemente, FCM3, outra condição gráfica para quem quiser acompanhar os nossos estudos. Oriento a acompanhar também mais de um ativo, porque é interessante para vocês começarem a entender qual é a proposta aqui do nosso canal. Vamos começar por IRB, que foi uma forte valorização essa semana, uma alta de 8,67%, e porque foi o melhor fechamento em muitas semanas. Estamos aqui com as nuvens de Ichimoku, a nuvem futura do semanal de RB permanece verde, porém estamos ainda dentro das nuvens, ou seja, uma tendência fraca ou uma tendência indefinida. Mas o que foi interessante essa semana foi finalmente voltamos a fechar acima da média verde-limão. A média verde-limão é a média mais rápida do nosso canal, é a média rápida do Ichimoku, a Tenkan de 9 períodos. Então fechamos aqui nos R$ 44 essa semana e a média verde-limão para IRB essa semana estava nos R$ 42,29. Fechamos acima dessa média mais rápida do nosso canal. A última vez que tínhamos fechado acima dessa média foi na semana de 17 de julho. A partir da semana de 24 de julho, aqui na região mais ou menos dos R$ 41,08, ficamos aqui com um fechamento abaixo dessa média e ela começou a servir como uma região de resistência por muitas semanas. Um fechamento bacana, então a gente volta aqui no nosso canal a fechar acima da exponencial de 50, aritmética de 50, exponencial de 21 e também acima das duas médias de Ichimoku. Nossa linha de atraso do Ichimoku, a nossa Chico Span, continua acima do preço. Claro, não é uma condição ideal, já que não estamos com o preço acima das nuvens, com essa linha acima das nuvens, a linha de atraso, mas é uma condição interessante. Vamos ver como a renovação de máxima, como o IRB vai se portar. Foi um fechamento legal essa semana aqui, pelo menos pelas médias mais curtas do nosso canal. O que nos chama a atenção como uma região muito importante para a semana que vem. Primeira coisa, a gente não gostaria de ver o ativo fechar novamente abaixo da nossa média verde-limão, que é a média rápida do Ichimoku. Ela, essa semana, fechou nos R$ 42,29. Da semana que vem, vou trazer uma atualização aqui pra gente, mas por enquanto vamos trabalhar com esse ponto aqui dos R$ 42,29. Muita atenção apenas para a nossa aritmética de 80, que serviu como região de resistência por 3 semanas, sendo mais preciso, região de resistência em 28 de agosto e a aritmética de 80, porém ainda não foi superada e claro, tem uma possibilidade de servir novamente como uma região de resistência. Para essa semana que se encerrou hoje, 29 de setembro, essa aritmética de 80 estava nos R$ 45,40. Vamos deixar marcado por enquanto aqui os R$ 45,40. Interessante a semana que vem a gente tomar para si essa média aritmética de 80. Claro, semana que vem pode ser que ela esteja em outra região, mas por enquanto vamos trabalhar com esse ponto aqui dos R$ 45,40. Porém, reforçando, voltamos a fechar novamente acima das duas médias do Ichimoku. A média vinho, que é a média lenta, está aqui na região dos R$ 38,14. Interessante, olha como ela serviu aqui como região de suporte. A nuvem e a média lenta do Ichimoku. O preço, por enquanto, descansando aqui, uma correção um pouco lateral, uma correção no tempo. Vamos ver se RB começa, quem sabe, uma possibilidade de sair uma nova pernada altista. Muita atenção, caso fechar abaixo de uma exponencial de 21, caso fechar aqui abaixo dessa média lenta do Ichimoku nos R$ 38,14. Passando rapidamente pelos demais indicadores, nosso DMI positivo acima do negativo. Percebam que o nosso ADX vem, de fato, desacelerando, porém ainda continua aqui acima do nível de 30, estamos aqui no 33, nosso DMI verde acima do vermelho, ainda bem distante. Vamos ver o que o RB vai aprontar na próxima semana. Interessante também que esse movimento lateral, o nosso IFR, aqui essa linha roxa, ele não perdeu ao nível de 50, que é o mínimo que a gente gosta de ver o IFR acima do nosso nível de 50. Estocástico volta a cruzar para cima. Interessante também nosso Money Flow Index acima do nível de 50. Vamos ver IRB, quem sabe aí volte a dar felicidade
para seus acionistas. Lembrando que a ideia do nosso canal não é adivinhar futuro, é apenas analisar com vocês quando a gente começa a ver algum indício de alguma coisa no gráfico. Porém, a gente reforça, é impossível prever o futuro, então a gente fica aqui muito atento com essa aritmética de 80 e também com as demais médias aqui de RB, mas foi um fechamento interessante aqui para o ativo. Vamos continuar com Cogna. Cogna a gente tinha trazido também durante a semana. Cogna, uma valorização de 0,76%, ficamos quase no 0 a 0. O que mais nos interessa aqui em Cogna, a gente já vem com fechamento abaixo da média rápida de Shimoku desde a semana de 7 de agosto de 23. Para quem não viu o nosso vídeo durante a semana, interessante ver que eu tratei melhor aqui do movimento do preço, como a gente poderia já ter feito algum tipo de parcial ou até mesmo encerrado a operação. Lembrando, não é recomendação, é apenas trazendo um racional e dividindo os estudos com vocês. Cogna, a gente tinha colocado para vocês um ponto interessante, até vou colocar a letra aqui maior para vocês enxergarem, mas para quem viu o nosso vídeo durante a semana, a gente tinha como um ponto muito importante o fechamento pelo menos acima dos R$ 2,55, porque era a nossa aritmética de 50, a nossa última média aqui para servir como uma região de suporte, e o ativo fecha nos R$ 2,66. Foi um fechamento até que legal de Cogna, fechamos acima da média pontilhada preta, nossa aritmética de 50, e voltamos aqui a trabalhar com uma possibilidade da nuvem de Shimoku servir como uma região de suporte. A nuvem de Shimoku a gente tinha passado para vocês, estava nessa semana nos R$ 2,60. Então fechamos acima da aritmética de 50 e acima das nuvens. Porém, a gente gosta de ver sempre os ativos com fechamento no mínimo acima da nossa média vinho, que é a nossa média lenta do Shimoku. Muita atenção, porque ao mesmo tempo a máxima da semana foi nos R$ 2,74 e a nossa média vinho está nos R$ 2,72. Então a gente trabalha por enquanto com uma possibilidade da nuvem servir como uma região de suporte, porém estamos abaixo da média verde-limão e abaixo da média vinho, que são as duas médias do Shimoku ideal, perfeito, é a condição acima das duas médias. A gente trabalha ainda com uma hipótese, quem sabe, de região de suporte. Quando a gente está acima dessa média vinho, ela vem aqui trabalhar acima da média vinho e volta a retomar seu movimento. Não é interessante quando fecha abaixo e bate aqui o pavio na nossa média. Então, vinho. Interessante a semana que vem a gente fechar acima dessa média. Para essa semana, ela estava na região dos R$ 2,72. Vamos ver a semana que vem, de preferência, voltar acima dos R$ 2,72. E aqui, claro, trabalhar nas próximas semanas também acima da nossa exponencial de 21, para depois, posteriormente, trabalhar também acima da nossa média rápida verde-limão, a Tenkan, a nossa média mais rápida do nosso canal. Mas foi um fechamento razoável, foi um fechamento bacana. Não teria sido legal fechar abaixo também da aritmética de 50, porque aí poderia aumentar uma probabilidade de testar o fundo da nuvem ou até mesmo voltar a trabalhar abaixo das nuvens. Mas foi um fechamento mínimo que a gente gostou de ver aqui, pelo menos em Cogna, por enquanto. Trazendo os demais indicadores, o nosso DMI negativo está acima do positivo, ideal que nas próximas semanas também nosso verde volte a ficar acima do vermelho. Nosso ADX aqui por hora já perdendo o nível de 25, pode ter um maior enfraquecimento aqui no ADX que vem, olha só, caindo há várias semanas. Para quem gosta de acompanhar também o ADX e trabalhar com alguma parcial, quando ele vai desacelerando, perdendo médias importantes, aqui a gente já trouxe o racional durante a semana. Trabalhando também com o nosso IFR abaixo do nível de 50 desde a semana do 11 de setembro. A gente gosta de ver o nosso IFR pelo menos acima do nível de 50, é o que a gente gosta de estudar aqui no nosso canal. Nosso estocástico numa região de sobrevenda. Vamos ver se na próxima semana, quem sabe, ele dá um cruzamento aqui acima do nível de 20, reforçando uma possibilidade de fundo e suporte aqui na nuvem e na aritmética de 50. Então não foi um fechamento tão ruim, mas também não foi tão bom, já que a gente gosta de ver fechamento pelo menos acima da nossa média vinho, e essa semana ela estava na região dos R$ 2,72. E continuando também nosso vídeo com o C&A, trazendo rapidamente o ativo, essa semana a C&A fez uma semana bem positiva, uma alta de 7,84%, e porque fez um movimento até que interessante aqui em C&A. A gente observa o que? C&A está acima das nuvens de Shimoku, nuvem futura verde, a nossa linha de atrás do Shimoku, a Chico Span, acima das nuvens, interessante também aqui em C&A, ela estava trabalhando aqui dentro das nuvens e voltou a cruzar novamente acima
da nuvem. Estamos também acima das médias pretas, que são as duas médias de 50, bacana também, algo que a gente gosta de ver nos ativos, acima da nossa média lenta do Shimoku, média vinho, e essa semana a gente fez aqui, por hora, uma tentativa de suporte na exponencial de 21. A gente toca essa média vermelha, uma média clássica, que a gente coloca também aqui no nosso gráfico, e o ativo faz uma alta de 7,84%. A gente não tocava na exponencial de 21 desde a semana de 2 de maio. Então a gente veio aqui visitar a nossa exponencial de 21 e o ativo fez um movimento aqui, uma tentativa de suporte próximo também da nossa média lenta do Shimoku, um movimento interessante. A gente tinha perdido a nossa média rápida de Shimoku, a nossa verde-limão, desde 28 de agosto. Faria sentido alguma parcial, principalmente quando a gente perde também a nossa exponencial de 13. Poderia ter vendido na semana seguinte, por hora, por exemplo, na região dos R$ 5,38, ou até mesmo na região dos R$ 5,65, ou seja, estaríamos praticamente no mesmo preço que agora o ativo voltou a se recuperar. Trabalhando aqui com os nossos demais indicadores, vejam, nosso ODX de fato vem desacelerando, claro, a gente não gosta de ver o ODX desacelerando, mas ele já estava bem esticado. Nosso DMI, por hora, volta a trabalhar abaixo do nível de 20. Seria interessante a gente ver ele começar a ganhar força também aqui acima do nível de 20, de preferência até acima do nível de 25. Por hora, foi interessante um suporte na exponencial de 21. Essa semana, a exponencial de 21 estava aqui na região dos R$ 5,11. Para quem esperou tocar nessa média, fez uma boa compra. Claro, poderia tocar e o ativo continuar a desvalorizar, mas para quem esperou para comprar na exponencial de 21, fez uma boa compra em CA, dependendo do seu operacional, já fez até uma parcial. A gente vê um fechamento acima da exponencial de 21, porém é interessante nosso DMI repetindo aqui, de preferência acima do 25 por hora, estamos abaixo do nível de 20, a gente vê o nosso DMI negativo também, olha só, se aproximando cada vez mais. Não é interessante caso tenha esse cruzamento do vermelho acima do verde, mas por hora foi uma semana interessante. E a gente observa também que o nosso IFR, a nossa linha roxa, nesse movimento ele continua acima do nível de 50. O nosso Money Flow Index está aqui no nível de 51. Não cruzou também abaixo do nível de 50. E o nosso estocástico, olha só que interessante. Voltamos a trabalhar aqui no nível de 20. Seria interessante ter cruzado aqui o nível de 21, mas ele já estava aqui numa região de sobrevenda. Então aqui a gente vai trabalhar por hora CA com um suporte na exponencial de 21. O que não é interessante. Não seria interessante perder essa mínima aqui dessa semana de 25 de setembro na região dos R$ 4,80. Vamos ver se tiver uma superação da máxima, como o ativo vai se comportar. Claro, de preferência sempre a gente trabalhar acima de todas as médias. Então muita atenção caso o ativo volte a tocar aqui nessa média rápida de Shimoku, está na região dos R$ 5,85. Claro, nessa semana que vem, bem provável que essa média possa estar em outro lugar. Se tiver algum acionista da CA quiser deixar algum comentário, que espera do ativo, se acredita que o ativo vai ensaiar uma nova recuperação, continuar renovando seus topos, ou acredita na lateralização, ou até mesmo o ativo volte a se desvalorizar. Vamos deixar aqui R$ 5,85 com a possibilidade da média rápida do Shimoku servir como uma região de resistência. Semana que vem a gente gostaria de preferência fechamento novamente acima dessa média. Vamos ver o que acontece com o CA, mas foi um fechamento aqui interessante. Repetindo, a DX vem desacelerando, nosso DMI não é interessante abaixo do nível de 20, mas estamos aqui numa região já de sobrevenda, quase praticamente cruzou o nível de 20. Uma suporte na exponencial de 21. Vamos ver aí se o ativo, quem sabe, dá algum tipo de valorização, alguma reação aí na próxima semana. Porém, claro, essa semana já foi bem interessante, bateu na exponencial de 21 e o ativo conseguiu segurar bem e valorizar. Vamos continuar aqui nosso vídeo também com o IFCM3, um ativo que a gente sempre gosta de trazer aqui no nosso canal, porque temos inscritos no ativo. Para quem gostar das nossas análises, agradeço sempre quem deixa o like, se inscreve no nosso canal, ressaltando sempre, não é recomendação de compra ou venda, apenas trazendo aqui um panorama do ativo com alguns indicadores, pensando até mesmo mais no médio e longo prazo, não é recomendação de compra ou venda. E FCM3 essa semana fechamos aqui no R$ 1,42, uma queda de 2,74%. O que temos aqui com as nuvens Shimoku? Nuvem futura permanece vermelha, sem novidades, abaixo do preço. A gente gosta de observar a nuvem
A nossa linha de atraso do Ishimoku, a nossa linha azul, permanece abaixo do preço, aqui o momento mais vendedor ou mais baixista, e a gente continua com o fechamento abaixo de todas as médias. A gente trouxe a FCM3 há algumas semanas já aqui no nosso canal. A gente tinha uma possibilidade, quem sabe, do ativo começar algum tipo de reversão, fechamento de preferência acima de todas as nossas médias rápidas e, claro, sempre ao esperar algum tipo de cruzamento dessa linha azul, a nossa de atraso do Ishimoku, com os candles. É o mínimo que a gente gosta de ver. Claro, dependendo do seu operacional, você pode tomar uma posição antes, pode tomar uma posição depois, mas aqui é apenas uma análise com os indicadores e as médias que a gente traz no nosso canal. Chama muita atenção que por várias semanas, olha só, a média rápida do Ishimoku serviu como resistência e em meados aqui de agosto a gente trouxe a possibilidade de ser uma região de resistência e aqui o gráfico foi bem assertivo e a partir aqui de 4 de setembro fechamos novamente abaixo de todas as médias. Faria algum sentido, algum ajuste aqui, por exemplo, na mínima ou até mesmo na abertura da semana seguinte, para quem gosta de trabalhar com gráfico semanal, quem sabe repensar a sua posição compradora. Para quem está pensando mais, claro, aqui seria mais o curto prazo, mas para quem está mais médio e longo prazo, aí vai depender do seu tipo de operacional, se você está comprado por fundamento ou por algum outro motivo, mas por hora, abaixo das nuvens Ishimoku e abaixo de todas as médias. Essa semana, a nossa média lenta do Ishimoku estava aqui na região do R$ 1,615, então o mínimo que a gente gostaria de ver, quem sabe, fechamento acima do R$ 1,62. Mas, claro, a gente gosta sempre de ver o ativo um fechamento de preferência acima de todas as médias rápidas para a gente começar a acreditar em algum tipo de zigue-zague ascendente. Estamos aqui abaixo das nossas duas médias pretas de 50, também gráfico semanal, médias clássicas importantes. Apenas para a gente ficar por dentro aqui do ponto delas, a nossa aritmética de 50 está na região dos R$ 2,47,5, ou seja, R$ 2,47, e a nossa exponencial aqui na região dos R$ 2,93, R$ 2,94. Então ainda estamos distantes aqui das nossas médias 50, sem muito o que dizer aqui por hora com as médias. Vamos dar uma olhada também nos demais indicadores. Nosso DMI vermelho acima do positivo, essa semana tivemos aqui um cruzamento, nosso ADX é verdade apontando para baixo, abaixo do nível de 15, ainda tem uma remota possibilidade, olha só, de um movimento mais lateral de FCM3 aqui, tá? De acordo com o nosso ADX. Mas muita atenção, claro, pode ser um movimento lateral, novamente ensaiar algum tipo de rompimento aqui de topo, ensaiar algum tipo de reversão, a gente nunca tem como saber o futuro, mas a gente não gosta de ver também abaixo de todas as médias, o nosso DMI vermelho, olha só, voltou a cruzar acima do verde. Por hora aqui o nosso DMI até chegou a ficar interessante aqui em FCM3, para quem simplesmente gosta de operar esse indicador, mas a partir do momento que a gente começa a ter algum tipo de cruzamento, ou ele trabalhar aqui abaixo, até mesmo no nível de 25, já seria um momento aqui mais de atenção. E vendo também os demais indicadores, nosso FR, nossa linha roxa, abaixo do nível de 50. Então ele também não fez o tipo de cruzamento, pelo menos acima do nível de 50, que a gente gosta de ver aqui no nosso canal. O IFR da IFCM3 trabalhou a última vez no semanal acima do nível de 50 na semana de 10 de janeiro, ou seja, há muito tempo que o ativo vem com o IFR também abaixo do nível de 50, desde a semana aqui de 10 de janeiro, quando ele ainda estava acima, 17 já estava abaixo, então aqui mais ou menos na região dos R$ 12,83, R$ 15,73. O ativo começou a fechar o IFR também abaixo do nível de 50, abaixo de todas as médias, já era um momento mais de atenção. Para quem gosta de seguir esses indicadores, para quem gosta de estudar esses indicadores, não é recomendação. Gostaria de adivinhar o futuro, gostaria de falar quando será o fundo de FCM3, quando vai ser o topo dos ativos, não tem como adivinhar esse tipo de coisa, mas a gente gosta de preferência de ficar a favor dos indicadores. Para quem gostou da nossa análise, para quem gosta do nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para a gente continuar motivado a trazer sempre novos ativos aqui para vocês. Bom final de semana, espero que tenham tido uma boa semana, espero que tenham um bom final de semana também. Forte abraço e bons investimentos.